Este é um vídeo de nutrição infantil para crianças na faixa etária de 6 meses. A partir dos 6 meses, inicia-se a fase de alimentação complementar. E essa fase ela não deve ser vista somente como a ingestão de novos nutrientes, mas sim como uma formação de bons hábitos alimentares na criança. Por isso é muito importante essa fase. Falando dela, a gente vai discutir os dois métodos mais famosos atualmente, que são o método tradicional, em que são administrados à criança papas e purês, e com o passar do tempo, você vai aumentando a consistência e com 12 meses, essa consistência já é igual à consistência da alimentação de uma criança mais velha. O outro método que eu vou falar é o BLW, que é o método de desmame guiado pelo bebê. E esse é aquele em que a criança recebe os alimentos em forma de bastão e vai se alimentando sozinha. A principal alegação do BLW é o desenvolvimento da autonomia da criança e ele possui uma vantagem que é ensinar o bebê sobre a saciedade. Porém, não tem hoje nenhum estudo comprovando qual é o melhor método. Cada um tem a sua vantagem. E por isso é importante avaliar qual é o melhor caso para cada criança, olhando individualmente e aplicando o que for melhor para ela. Falando dos 6 meses, é importante a gente frisar que a maioria das crianças está pronta para receber novos alimentos nessa idade. E isso de estar pronto está relacionado tanto à maturidade intestinal, quanto à gengiva, que ela vai estar mais endurecida e até, em alguns casos, vai ter o aparecimento dos dentes, e também a diminuição do movimento de empurrar com a língua os alimentos para fora da boca. Esse movimento é um movimento que a criança faz para mamar. Então é importante saber disso porque às vezes nessa introdução alimentar é comum a criança empurrar os alimentos para fora da boca, mas isso não significa que a criança não gostou do alimento. Esse movimento é um movimento normal nessa idade, uma vez que é o movimento que ela fazia para mamar. Então, como é que a mãe vai saber quando que a criança ela não quer o alimento ou quando isso, é um movimento que é normal? Então, tem os sinais de saciedade que são mais comuns nessa idade, nos 6 meses. Então, é comum a criança virar a cabeça, o corpo quando ela não quer mais. Então, você põe a colher ou o alimento, ela vira, ela perde o interesse, então ela tá lá comendo, de repente ela perde o interesse. Isso pode ser um sinal de que ela já está saciada. Ela empurrar com a mão a colher ou o alimento, ou fechar a boca. Ou quando ela parece angustiada, começa a chorar. Então, quando a mãe percebe esses movimentos, ou o pai, ou quem estiver alimentando a criança, o ideal é você parar de dar o alimento, você não insistir, porque a criança já está satisfeita, não precisa mais de nenhum alimento. Outro sinal que é importante são os sinais de fome. Então, quando saber que a criança quer comer mais. Então, se ela chora, se ela se inclina para frente, principalmente quando a colher já está bem próxima, então ela faz, eu quero. Segura a mão da pessoa que está dando o alimento. Ou ela abre a boca quando vê o alimento chegando perto. Isso são sinais de que ela quer comer ainda, então dê mais comida. Agora eu vou falar um pouquinho do que oferecer para as crianças de 6 meses. Então, é muito importante continuar oferecendo o leite materno. Esse leite ele vai ser oferecido até 2 anos ou mais. E para a criança de 6 meses, o ideal é que ela faça 3 refeições. Não precisa ser logo de cara as 3 refeições, mas é importante que quando ela completar 7 meses, ela já esteja fazendo essas 3 refeições. Então, algumas opções são você dar o almoço ou o jantar mais 2 lanches, ou dar o almoço e jantar mais um lanche e ir amamentando nas outras refeições ou junto com as refeições. Então, para o almoço e jantar, você pode oferecer uma colher de sobremesa de alimentos de cada um dos grupos cereais e raízes, tipo arroz, batatas, os feijões, legumes e verduras, carnes e ovos. E aí, totalizando essas colheres de sopa, o ideal é que você tenha de 2 a 3 colheres de sopa no total por refeição. Isso é uma estimativa do que mais ou menos a criança come, mas ela pode comer menos ou comer mais, dependendo da própria criança. Então, você tem que observar os sinais de fome e saciedade para poder oferecer esses alimentos. E algumas recomendações é que você deixe os alimentos separados, não faça aquele misturão.
Esses alimentos eles devem ser amassados com um garfo, não precisa liquidificar nem peneirar esses alimentos. E que os alimentos eles estejam um pouco mais úmidos, porque é mais fácil para a criança para ela ingerir esse alimento. Quanto aos lanches, você pode oferecer frutas. Essas frutas elas podem ser raspadas ou também amassadas com garfo. Novamente, não é para liquidificar e nem peneirar. E sobre as carnes e os ovos, normalmente picados ou desfiados, aí você sempre deixar os pedacinhos bem pequenos. E por último, eu vou falar de algumas dicas. Então, se a criança se recusar a comer algum alimento, o que os pais podem fazer é esperar alguns dias e voltar a oferecer esses alimentos. Às vezes pode oferecer numa refeição que tem algum alimento que a criança já gosta. Então, isso também ajuda, às vezes, ela receber esse alimento. E também mudar a forma de preparo. Então, estava cru, cozinha, ou estava cozido, deixa cru, se for possível. A segunda dica é para ajudar a criança, mas deixar ela segurar, deixar que ela seja autônoma nesse processo de alimentação. Então, se ela conseguir segurar a colher, deixa o alimento e assim por diante. A terceira dica é sobre a exposição ao sol, porque a exposição ao sol ela complementa a alimentação, uma vez que é o principal estímulo para a produção de vitamina D no organismo. E essa vitamina ela é muito importante para a formação dos ossos. Então, é importante que a criança tenha um momento para tomar sol. Também queria falar um pouquinho que a criança ela consegue comer mesmo que os dentes ainda não tenham surgido. Isso porque a partir dos 6 meses, os dentes eles começam a aparecer, mas se isso ainda não tiver acontecido, a gengiva ela fica mais endurecida, porque os dentes eles já estão se preparando para surgir. E aí a criança consegue amassar os alimentos. E além disso, o atrito do alimento com o dente ajuda a romper a gengiva para a saída dos dentes. E já que a gente está falando de dente, é importante falar do cuidado da saúde da boca dessa criança. Isso porque, caso esse cuidado não aconteça desde cedo, pode haver existência de cárie nos dentes de leite, que é chamada cárie da primeira infância. E essa cárie ela pode causar dor, prejudica a mastigação e até a fala. Bom, esse foi o vídeo sobre nutrição infantil para crianças de 6 meses. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe e divulgue o conhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.